Olá! Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos, em que ele diz assim: Por isso é inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade, contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao julgamento de Deus? Nesse primeiro trecho aqui, nessas frases, né, e versículos, a gente já percebe um tema que é recorrente nas cartas de Paulo, que é mostrar para nós que a justiça divina, ela existe. Na sociedade que Paulo viveu e nas culturas por onde ele transitou, por mais que se tivesse algum acesso, né, às verdades divinas, por mais que tivesse sentido, homens e mulheres, missionários e missionárias, ainda reinava, como reina muito ainda no mundo de hoje, esse sentimento de impunidade. Muitas vezes nós falamos de pessoas que cometem abusos, erros, injustiças, corrupções e falamos dela, oh, e elas estão por aí, né? Com um certo riso nervoso, talvez, quem diz, olha como a vida é injusta. E Paulo está aqui falando pra gente, não, você acha que você vai conseguir fugir do julgamento de Deus? Isso é impossível, né? Paulo tem uma visão da realidade muito mais complexa e completa, né? Por toda a experiência que ele viveu e por ser ele, né, um espírito já muito preparado para as verdades divinas. E aí ele continua: ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, ele está falando de Deus, né? Longanimidade é grandeza, desconhecendo que a benignidade, ou seja, a bondade de Deus, te convida à conversão. Então, sempre que a gente conseguir perceber a bondade de Deus, é um convite à conversão, à transformação. Ora, com a tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira. No dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Essa não é nenhuma frase, né? O trecho de uma frase é muito famosa, mas ela continua: a vida eterna para aqueles. Tem dois pontos aqui, né? A cada um segundo suas obras, dois pontos. A vida eterna para aqueles que, pela constância no bem, visam glória, honra e incorruptibilidade. Ira, e é o contrário, né? O outro lado. A ira é a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Essa ideia de que cada um terá segundo as suas obras é uma consequência do que ele estava falando antes, né? Da justiça divina. Aqui no campo da seara espírita, né? Da reflexão do espiritismo, a gente tem grandiosos ensinamentos e exemplos, né? Nos romances mediúnicos ou outros tipos de romances e narrativas que mostram pra gente que aquilo que a gente faz vai reverberar, né? E acho que isso está colocado desde o Antigo Testamento, desde Caim, Abel, Adão e Eva. Assim, o mal e o bem, ele dá frutos, né? Ele tem filhos. Essa é uma interpretação aí, né? Da fala dos filhos que vão aparecendo lá de Adão e Eva. A coisa vai continuando, tanto para o bem quanto para o mal, né? E a gente vai sentir isso em algum momento. E de novo ele está falando dessas ilusões que a gente tem, né? Se a gente tem a ilusão da impunidade, às vezes a gente tem a ilusão também de que o que eu faço não tem consequências. Bom, quando ele diz a ira e a indignação para os egoístas, né? Ou seja, para aquelas pessoas, ou para nós, quando estamos abraçados ao mal, nos iludindo, nos enganando, aqui cabe uma reflexão que a gente pensar, não é que a gente deseja esse mal, mas é que quando a gente sente esse mal-estar, essa angústia, isso vai nos ajudar a sair, né, dessa compulsão pelo mal, dessa teimosia, né? Ele ainda continua: tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, né? É uma angústia importante para a gente se transformar. Para o judeu primeiro,
mas também para o grego, né? Essa coisa de primeiro judeu, depois o grego também se repete bastante, já comentei em outros vídeos, né? Me parece ser mais uma fala sociológica para dizer que quem está dentro do judaísmo, conhecendo, né, a verdade divina por meio da cultura judaica, já sente isso, né? Mas quem vem de outras culturas, né? Por exemplo, da cultura grega, para quem ele está falando para os romanos também. E aí, para finalizar, glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego. E aqui também tem uma frase, que é uma frase muito famosa, porque Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não diferencia as pessoas pela sua cultura, pela sua origem, pelo seu gênero, pela sua cor da pele, pela sua orientação sexual. Nada disso, né, faz diferença para Deus. O que faz diferença é a forma como a gente está no mundo, a forma como a gente age, como a gente pensa, né? Isso é que vai fazer diferença. Mas como Paulo é muito um grande observador, ele vai explicar um pouquinho melhor essas questões, mas isso fica para a semana que vem.